Marcos capítulo 6, versos 7 até 29. Diz assim a palavra de Deus: Chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fosse calçado de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e outros diziam: nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo, ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o sepultaram no túmulo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos. Podeis sentar. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio este conhecido incidente na vida de Herodes, eu fico realmente admirado com ele. E os meus sentimentos em relação a ele são contraditórios. Às vezes eu me identifico com ele, às vezes eu tenho pena dele, mas às vezes ele também me dá raiva. E o que mais me choca nesse acontecimento é o fato de que alguém poder chegar tão perto da verdade e terminar errando o alvo. Terminar errando o alvo. Então esse é o nosso tema nesta noite, errando o alvo. Meus irmãos, o Evangelho exige uma decisão. E nada mais, nada menos do que uma decisão importa. Ou seja, ninguém que ouve o Evangelho pode ficar em cima do muro. E foi exatamente aqui o que aconteceu com Herodes. Ele oscilou, ele vacilou, e ele nunca de fato tomou uma decisão.
nunca tomou uma decisão. Aliás, relativo, né? Porque não tomar uma decisão já é uma decisão. Mas eu quero dizer que ele não tomou uma decisão a favor da verdade, a favor do Evangelho, a favor de Jesus Cristo. O fato é que Herodes era um quase crente. Herodes gostava da pregação e gostava do pregador. Esse é o grande fato. Ele gostava da pregação e ele gostava do pregador. Mas ele nunca tomou uma decisão. Nunca tomou uma decisão quando eu digo a favor de Cristo. Agora, meus irmãos, a pergunta é a seguinte: o que levou Herodes a chegar tão perto da verdade e não se converter? O que é que atraía Herodes a escutar João, a ouvir João, a ficar fascinado com a pregação e com a pessoa de João Batista? Eu vou mostrar isso no texto, irmãos. Se não, veja no verso 20, que diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então, o que levou Herodes a chegar tão perto da verdade? Primeiramente, a vida e a personalidade de João Batista. Meus irmãos, João Batista era um homem realmente santo. E Herodes reconhecia isto na vida dele. Veja o texto que diz assim: Herodes temia a João. Qual é o sentido aqui? Não é que Herodes tinha medo de João. Qual é o sentido? Herodes respeitava João. Porque Herodes era um rei, um homem que tinha poder em suas mãos. João Batista era simplesmente um pregador do deserto, um homem de hábitos e de vestes estranhas. Então Herodes não tinha medo de João, ele tinha respeito por João. A Bíblia diz que ele temia a João. Então a vida de João Batista falava muito alto para Herodes. Herodes reconheceu que João Batista era um homem santo, um homem que não podia ser ignorado, não podia ser desprezado, um homem que ele ouvia e que ele realmente gostava. Ele gostava de João Batista, é incrível isso. Ele gostava de João Batista, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo. Meus irmãos, alguém reconhece em você uma pessoa justa, uma pessoa santa? Até o rei Herodes reconhecia isso em João Batista. Até Herodes reconhecia isto em João Batista. A Bíblia diz que Herodes tinha João em segurança, ainda no verso 20, e o tinha em segurança. Por que Herodes mandou prender João Batista? Por que Herodes mandou prender João Batista? Porque ele odiava João Batista? Porque ele não gostava de João Batista? Não, é porque ele queria preservar a vida de João Batista. Verso 19, e Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Por que não podia? A mulher de Herodes não podia matar João Batista, porque Herodes tinha ele em segurança e guardava ele, preservava a vida dele. Meus irmãos, é incrível como um homem simples, de uma vida simples, como a vida de João Batista, podia causar uma atração grande num homem chamado Herodes, o rei Herodes.
era por causa da sua vida, era por causa da sua personalidade. Por mais que João Batista dificultasse a vida de Herodes, ele o respeitava e o visitava periodicamente na prisão. Olha que João Batista não facilitou a vida de Herodes. João Batista dizia a verdade para ele. Então a primeira coisa que levou Herodes a chegar tão perto da verdade, tão próximo de se converter, era o fato de que ele via em João Batista um homem santo, um homem de Deus. A vida e a personalidade de João Batista falava tão alto, ecoava tão alto quanto as suas palavras. Mas a segunda coisa, meus irmãos, é que Herodes sabia que o que João Batista dizia era certo e verdadeiro. Nós lemos que ele fazia muitas coisas e ouvia de boa mente, e ele ficava perplexo. Quando João Batista pregava para Herodes, Herodes sabia que aquilo era verdade. Quem podia contradizer João Batista? Agora a grande questão é o seguinte: o que é que João Batista pregava para Herodes? O que era que João Batista dizia para Herodes? Veja o verso 18. O que é que ele dizia para Herodes? Pois João o quê? Lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha aí. João Batista não era aquele pregador que passa a mão na cabeça e massageia o ego com palavras boas, doces. Afinal era o rei, ele podia não confrontá-lo. Mas João pregava a verdade, nada menos do que a verdade. E quando Herodes ia ouvi-lo lá no cárcere, ele dizia para ele: não é certo, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. Sabe por quê? Porque Herodes matou o seu irmão para ficar com a mulher dele. E é por isso que Herodias odiava João Batista, porque ele dizia para Herodes, e certamente dizia para ela, o problema é que ela não ia ouvir lá, né, ele pregar, mas dizia para Herodes. Então, João Batista estava lá naquele cárcere, talvez um cárcere não tão limpo, eu não sei como é que estava a situação, o certo é que ele estava lá naquele cárcere, e aí Herodes de vez em quando ia lá ouvi-lo. E a Bíblia diz que ele não ouvia assim de má vontade, porque tem gente que ouve, mas é com má vontade. A Bíblia diz que ele escutava ele de boa mente, e quando ouvia ele ficava perplexo. Mas um homem como João Batista causava perplexidade em Herodes. Sabe por quê? Porque João Batista pregava a verdade. Meus irmãos, nós temos que pregar só a verdade. Às vezes a gente fica intimidado porque quem está na igreja é fulano de tal, é esse, é aquele. São pessoas que são quase que intocáveis, que a gente não pode dizer a verdade. Nosso compromisso e o meu compromisso é com a verdade de Deus, porque esta é a tônica dos pregadores da palavra de Deus. João Batista dizia para Herodes: Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, é pecado. E o mais interessante é que, apesar de tudo isso, Herodes ainda continuava fascinado, admirado com João Batista. Eu acho impressionante esse verso 20, porque essa é a chave para nós entendermos todo esse capítulo. Porque Herodes temia a João, respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Olha, ele mandou prender João Batista
foi para a segurança de João Batista. Ele mandou prender João Batista não é porque ele odiava João Batista, ele mandou prender João Batista era para que João Batista não fosse morto pela sua mulher Herodias. Porque o verso 18 e 19, ela diz claramente que Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas ela não podia. Por quê? Porque Herodes o mantinha em segurança lá no castro. Uma maneira estranha, né? De manter alguém em segurança. Mas a outra coisa que levou Herodes a chegar tão perto da verdade era um espírito de convicção. Herodes de alguma maneira recebeu a influência do Espírito Santo, porque ninguém se sentia atraído pela verdade, pelo homem como João Batista, que não pregava para massagear o ego de ninguém, para elogiar. Pelo contrário, ele ia na ferida, ele ia no ponto neofrágico e dizia: não é certo possuir a mulher do teu irmão. Então, de alguma maneira, ele foi levado a um espírito de convicção. Há muitas pessoas, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, que são iluminadas, que receberam influência do Espírito Santo, mas que na verdade nunca chegaram à conversão. Nunca chegaram. Agora, a outra pergunta é a seguinte: como explicar que Herodes tenha chegado tão perto da verdade e ao mesmo tempo tenha ficado tão longe? Porque ele chegou perto da verdade, não chegou? Ele chegou muito perto, muito perto. A Bíblia não diz quanto tempo ele deixou João Batista do cárcere, quanto tempo ele ia lá ouvi-lo. Talvez por um período bem considerável. Mas ele ia lá de vez em quando. Ia visitar aquele cárcere, onde tinha ali um homem muito estranho. Como eu disse, de vestes estranhas, de hábitos estranhos, mas de uma pregação arrebatadora, que falava a verdade, que pregava a verdade, com autoridade. Primeira coisa, meus irmãos, é que Herodes foi escravo do meio ambiente. Enquanto Herodes ouvia João, ele se esquecia de Herodias. Mas quando ele estava no palácio, na convivência de Herodias, ele esquecia de João Batista. Já vem pessoas assim? Quando está na igreja, ele diz: agora eu sou crente mesmo. A partir de hoje eu vou dedicar a minha vida, vou me consagrar, eu vou ser mais fiel. Eu vou até para o seminário agora. Aí quando volta para a sua vida diária, ao trabalho, à faculdade, à convivência no lar, esquece de tudo que ouviu, apaga. São pessoas que são escravas do ambiente em que vivem. Quando não estão na igreja, elas são arrebatadas pela verdade. Mas logo depois que termina o culto, elas simplesmente esquecem. Foi isso que aconteceu com Herodes. Ele visitava periodicamente João Batista e ouvia a verdade, e ficava perplexo, ficava de boca aberta, e ele escutava de boa mente, ele tinha prazer, ele tinha alegria de ouvir. Mas infelizmente ele era escravo do ambiente, do meio ambiente. No palácio, esquecia de João. Quando estava com João, esquecia do palácio. Mas a outra coisa que levou Herodes a chegar tão perto da verdade e não se converter, não tomar uma decisão,
foi o amor ao pecado. O amor ao pecado. E nesse caso particular, um pecado bem conhecido, o pecado de adultério. Porque ele estava vivendo com a mulher do seu irmão. O mais incrível é que, como é que pode um rei, um monarca, um homem famoso, certamente rico, poderoso, certamente podia ter várias mulheres aos seus pés, mas ele queria uma única mulher. Qual era? A mulher do seu irmão. Até onde o homem pode ir para satisfazer os seus desejos pecaminosos? Ele manda matar o seu próprio irmão para ficar com a sua mulher. Meus irmãos, esta também é a explicação porque muitas pessoas hoje chegam tão perto da verdade e não se convertem. Por quê? Porque elas amam o pecado. Elas gostam do pecado. O pecado lhe fascina. Então elas fazem um balanço entre a vida em Cristo e a vida de pecado, e elas preferem a vida de pecado. Herodes sabia que estava errado. Ele tinha uma convicção tremenda de que aquilo não estava certo. Mas o amor ao pecado falou muito mais alto. E ele ficou com o pecado. Mas a terceira coisa que levou Herodes a chegar tão perto da verdade e não se converter, não se voltar para a verdade que ouviu, que escutou de João Batista, apesar de todo o respeito que ele tinha por João, apesar de saber que o que João dizia era verdadeiro, apesar de reconhecer que João Batista era um homem santo, apesar de ouvir João Batista de boa mente, de escutá-lo com a maior atenção possível, era o medo da opinião dos outros. Medo da opinião dos outros. Quando a filha de Herodias dançou diante dele, e então isso agradou o seu coração, talvez já movido pelo vinho, pelo álcool, então ele disse: olha, pede-me o que queres e eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. E aí ele então foi perguntar à sua mãe: o que é que eu peço? Porque eles já tinham tudo, né? Já tinham tudo, o que vai pedir então? O que eles tinham necessidade? E aí Herodias diz assim: pede a cabeça de João Batista. E isso aconteceu. Agora veja o verso 26, irmãos, do texto que nós lemos. Entristeceu-se profundamente o rei. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do quê? Do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. Só por causa daqueles que estavam com ele na mesa. Porque podia dizer assim: o que vão pensar de mim? Eu prometi, mas não vou cumprir. Olha, a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Sabe por quê? Porque ele gostava de João Batista. Porque ele respeitava João Batista. Porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, era um homem santo, e João Batista falava a verdade. Então, quando aquele pedido chegou até ele, ele ficou muito triste. Meus irmãos, muitas pessoas hoje não se tornam crentes, não se rendem à verdade, com medo da opinião dos outros. O que é que os outros vão pensar? O que é que vão dizer a respeito de mim? E agora eu sou crente. Então, Herodes ficou com medo da opinião dos outros. Ele podia simplesmente não cumprir. Afinal, um cara que manda matar
o irmão, um cara que vive em adultério. Era só mais um pecado, não era? Ele dá aqui uma de ética, né? Ele é muito ético, ele preza pela palavra dele, ele fica com medo das pessoas falarem mal dele, que vão pensar de mim, aqueles que estão comigo na mesa. Então, mas por causa do juramento e dos que com ele estavam à mesa, não lhe quis negar. 27, enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Meus irmãos, olha até que ponto vai o pecado. O pecado vai até aonde você não desejaria ir. Onde é que o pecado levou Herodes? A matar uma pessoa a quem ele gostava, a matar uma pessoa que ele ouvia, a matar uma pessoa que ele respeitava, a matar uma pessoa que ele dizia a verdade. Eu gostaria, meus irmãos, nesta noite, de fazer duas conclusões, somente duas conclusões. Primeira conclusão é que as melhores intenções e as melhores ações do mundo são inúteis e sem valor, a menos que tomemos uma decisão definitiva por Cristo. Eu vou repetir, as melhores intenções e as melhores ações do mundo são inúteis e sem valor, a menos que tomemos uma decisão definitiva por Cristo. Herodes, como eu disse, ele vacilou, ele oscilou, e ele nunca tomou uma decisão. E aquela boa intenção de guardar João Batista em segurança, de proteger a vida de João Batista, de escutar João Batista de boa mente, de ficar até perplexo diante da argumentação, da retórica, das palavras de João Batista, isso resultou absolutamente em quê? Em nada, nada, não valeu nada. Sabe por quê? Porque ele não tomou uma decisão definitiva por Cristo. Eu já fui visitar pessoas que, os irmãos dizem, pastor, vamos visitar fulano de tal ali. Olha, ele é uma pessoa boa, ele é quase crente. Olha, se é quase crente, ele não é nada, porque não existe quase crente. Ou você é, ou você não é. Herodes era quase crente, não era? O jovem rico era quase crente. Mas tanto o jovem rico como Herodes estavam ou foram completamente perdidos. Não adiantou nada. Não adiantou nada mesmo. Ouvir é só a primeira parte, porque a fé vem pelo ouvir. Mas só ouvir e não tomar uma decisão não vale nada. O que é que diz a palavra de Deus? Que nós devemos ser ouvintes e praticantes. Porque se nós ouvirmos e não praticarmos, isso não leva a nada. Nós estamos enganando-nos com falsos discursos. É importante você estar aqui e estar ouvindo a palavra de Deus, é importante. Mas eu quero que isso leve você a tomar uma decisão, a tomar uma resolução na sua vida. Porque todas as boas intenções de Herodes não valeram nada. Tem até um ditado que diz assim, de boas intenções, o quê? O inferno está cheio. E Herodes está lá, com as boas intenções dele. Escutava João, guardava João, tinha João em segurança, não queria que a mulher dele o matasse. Escutava ele, ficava perplexo, ficava animado, e dizia, é verdade, João, tu está certo, é mesmo isso, né? E olha o que eu volto a dizer, João Batista não era um pregador de massagear ego. Ele chamava os fariseus de raça de víboras.
E ele disse para Herodes, na cara dele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Se você estivesse diante de um rei, você fosse um pregador, você faria isso em nome de Cristo? Ou você dizia: não, é errado, mas não é errado. A gente fica esse negócio, né? É errado, mas não é errado. É errado, é pecado. Nós temos um compromisso com a verdade, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa é a primeira conclusão, que as melhores intenções e as melhores ações do mundo são inúteis e sem valor, a menos que tomemos uma decisão definitiva por Cristo. Minha segunda conclusão é terrível, que quando um homem sente que o Evangelho é verdadeiro, que o Evangelho é certo, e ele não se entrega a este Evangelho, não toma uma decisão por Cristo, ele nunca mais vai ter descanso. Nunca mais vai ter descanso. Olha o que diz aqui Herodes, no verso 16. Aliás, a partir do verso 14 e 16, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Que era isto? Que era isto? É que Jesus operava e os discípulos dele operavam coisas miraculosas. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, famoso. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outro dizia: é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Mas o que Herodes dizia? O que Herodes dizia? Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Ficou com medo. O fantasma de João Batista o perseguia. Ele ia dormir, João Batista estava ali. E as palavras de João Batista ecoavam na sua mente quando ele estava tranquilo, talvez sossegando, descansando. João Batista dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E aí, quando surgiu Jesus Cristo, operando milagres, fazendo maravilhas, as opiniões estavam diversas. Uns diziam Elias, outros diziam algum dos profetas, uns até diziam João Batista. Mas aí Herodes disse: não é nem Elias, não é nenhum dos profetas, é João. É João. Por quê? Porque a verdade que ele ouviu não o deixou em paz, porque ele não se entregou a esta verdade. Uma pessoa pode até desprezar a verdade, mas saiba, ela vai te perseguir até o fim da tua vida. Não adianta. Não adianta. Porque Deus vai fazer com que de alguma maneira tu se lembre da verdade que tu ouviu. João Batista, aliás, Herodes estava assombrado. Depois que ele mandou matar João Batista, ele nunca mais teve paz. Vivia atormentado. Era um homem sem sossego. Um homem sem paz na sua alma. Então, nesta noite, você que está aqui, não erra o alvo. O alvo é Jesus. Se entrega a esta verdade. Porque você ouviu esta verdade. E se você não se entregar a essa verdade, você vai sair depois dessa porta, depois daquele portão, vai voltar à sua casa, vai voltar às suas atividades, mas eu quero dizer uma coisa: ela vai te perseguir. E ela vai te salvar ou te condenar, dependendo da tua decisão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de você. Que o Espírito Santo traga o espírito de convicção
para mostrar a você que o Evangelho exige uma decisão. Uma decisão. Não seja como Herodes, que ouviu, gostou, gostava do pregador, gostava da pregação, mas nunca tomou uma decisão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos.